conhece essa frase do Fernando Pessoa? Então, ela foi meio que popularizada na música do Caetano Veloso, né? Eles começaram a cantar lá, então, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Mas essa frase, ela causou, assim, bastante discussões e interpretações lá no passado, porque ela começou lá na época da Roma, uma época que Roma estava em guerra, e um comandante precisava, um general precisava levar mantimentos para Roma, mas tinha muito risco de piratas e tudo mais. Foi quando essa frase foi dita pela primeira vez, e o intuito dela é dizer que navegar é preciso por ter necessidade. Então, navegar é necessário. E viver não é preciso de precisão, porque a gente não sabe como é que é a vida da gente. A gente está envolto de várias surpresas na vida. E aí é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, porque a gente está vendo que a vida não tem colocado muitas certezas no nosso dia a dia, né? E nessa incerteza a gente precisa conseguir manter uma linha que sim, a gente tem que continuar para frente, é preciso, é necessário, mas sem precisão, porque não tem como a gente ter controle de tudo. A Ser Humano Profissional é uma empresa que nasceu com a minha sócia, é sócia 2 vezes, a Carmen, é sócia na empresa e sócia no casamento. Então, a gente trabalha até às 18 horas, às 18 para frente a gente fala do trabalho, né? No trabalho hoje aconteceu assim, entendeu? Então a gente trabalha um bocado de tempo. O nosso filho mais velho falou: calma, vocês têm que tomar cuidado, vocês estão trabalhando 24 horas por dia, e aí é só assunto de empresa, é verdade, então a gente tem que desligar um pouquinho. E eu sou o Guto, aqui na nossa a gente fala um pouquinho sobre gestão, sobre parte sistêmica, que é a especialidade da Carmen. Então a gente tem uma das especialidades dela, a gente tem falado bastante sobre isso. E a Ser Humano Profissional, a gente buscou esse nome por quê? Porque hoje a gente acredita isso, a gente tem escutado isso de outras formas aqui embaixo durante o dia de ontem e de hoje, né? A pessoa que vem trabalhar às 7 horas da manhã é o mesmo que deixou o filho doente em casa, é o mesmo que tem conta para pagar, é o mesmo que está com o carro quebrado. E hoje o seu Roberto lá da AgroAmazônia falou um negócio interessante, assim: quando você vai embora para casa no final de semana, você leva o sobrenome da AgroAmazônia, né? Ou seja, a gente leva o sobrenome das empresas. Então não tem como separar esses dois seres aqui, ó. O ser humano e o profissional é o mesmo. Nós somos os mesmos. Por isso, quando o nosso filho mais novo nasceu, ele ficou 30 dias na UTI, porque até depois explicar um pouquinho do Smile Train, não tinha como eu ir para o meu trabalho e desempenhar minha função 100%. Por quê? Porque minha cabeça estava lá na UTI, até eu resolver aquilo lá. E é assim com todos nós. E a gente, então, apoia essa organização não governamental de médicos que faz cirurgia em crianças que tem lábio leporino e pedra palatina, porque é uma situação que a gente passou com o nosso filho e é um tratamento longo. Você tem uma ideia, ele está há 22 anos e a última cirurgia dele foi agora em março. Então são 22 anos de tratamento e de acompanhamento. E eu quero começar o dia de hoje fazendo um convite para vocês. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente do que a gente costuma fazer, porque afinal de contas a gente sabe que todos nós somos seres humanos e profissionais. Então eu vou fazer uma apresentação diferente e gostaria que vocês seguissem mentalmente para vocês, para a gente começar a entender todas as influências que a gente traz da nossa educação, da nossa família, e isso tudo está impresso no nosso trabalho, é assim que funciona. Então, primeiramente é um prazer conhecer vocês e também um prazer me conhecer. Espero que vocês tenham essa percepção agora, de se conhecerem um pouco mais, ou de se perceberem. A gente entra nas rotinas que foram ditas ali também ontem e hoje bastante. A gente entra numa rotina e a gente deixa de lado algumas percepções que são importantes. Então, eu sou o Guto Zanata e eu sempre gostei de mexer com gente, por isso eu estudei veterinária. Então foi interessante isso aí, porque quando eu fiz veterinária as pessoas falam assim: mas cara, você vai mexer só com bicho, né? Você não gosta de mexer com gente? Não, todo animal tem um dono, né? Vamos dizer assim, né? Então, toda vez que alguém vinha até mim, a gente tinha que também entender a situação daquele proprietário, seja de uma fazenda, seja de um cão, de um gato. A gente, de novo, é muito envolvido com isso aí. Então, eu sou casado com o Carmen há 26 anos, quase 27, faltam alguns dias para 27 anos juntos aí, é uma jornada já bacana. Nós temos 3 filhos, moramos aqui em Cuiabá já há 23 anos seguidamente, já tínhamos passado por aqui, vou falar um pouquinho. Sou filho do seu João e da Ana Maria. Seu João já foi embora, já nos deixou aqui, mas meu pai era economista, trabalhou, ele que veio para o Mato Grosso em 1980, trouxe todos nós aqui. E o Mato Grosso de 1980 é um Mato Grosso que eu revisitei agora quando eu fui lá na divisa com Rondônia.
Era um Mato Grosso de estrada de chão, era um Mato Grosso sem telefone, sem pizzaria, sem escola boa, sem saúde. Era um Mato Grosso de realmente de começar uma história aqui nesse estado. E meu pai teve essa situação, ele veio para ser gerente de uma fazenda aqui, depois trabalhou muitos anos numa indústria de etanol e de açúcar que fica em Campo dos Parecis aqui. E a minha mãe era professora, também os dois se formaram depois de adulto e depois de ter os 3 filhos. Meu pai, se tem uma ideia, a gente morava na cidade do interior do Paraná chamada Cianorte, e ele ia para Maringá, que é 80 quilômetros, todas as noites para fazer a faculdade de economia dele. Começou a vida no banco, depois foi gerente de fazenda, depois gerente administrativo e financeiro. E a minha mãe sempre dedicou a parte de cuidar dos filhos, nós somos em 3 irmãos lá em casa, 2 homens e uma mulher, mas também sempre trabalhou fora. Por parte do meu pai, essa é minha avó, dona Ana, ela é origem portuguesa, e filhas de descendente. Meu avô Ângelo, né, casou com ela. Eles tiveram 9 filhos, então uma turma grande aí, e uma turma que gosta de viver bastante. Minha avó morreu com 97 anos, meu avô morreu mais cedo, teve um problema de saúde e morreu cedo. Mas a minha avó morreu com 97 anos, meu pai faleceu com 86, e a turma lá, os irmãos dele, sempre nessa média de 87, 90, uma turma que gosta da vida, eles ficaram bastante tempo por aqui. Por parte da minha mãe, esse é o meu avô Sebastião, chamava Sebastião Poxo, mas de Polete, vô Polete, bravo, muito forte, assim, um homem muito forte. Eu nunca vi essa foto, mas que tem uma foto dele carregando 2 sacos de milho, assim, um em cada mão. Então um cara muito forte, a gente tinha um medo danado dele, mas adorava fazer as peripécias de criança, quando ia na casa dele, né? Colocar o chapéu dele sem ele ver, pegar o cachimbo dele sem ele ver, e se ele visse, a coisa ficava feia. Então, uma rigidez assim na educação. A minha avó, sempre do lar, sempre de casa, então trouxe essa questão de muito cuidado com netos, muito cuidado com filhos e tudo mais. E todos eles, aí eu trago só fotos, porque eu não tenho fotos, são de imigração, são imigrantes italianos, no caso da minha avó Ana, imigrante português, que eu acho que é a história da maioria das pessoas que está aqui nessa sala, de 20 descendências europeias, de bisavós ou avós que vieram e que fizeram a vida aqui nesse nosso país, né? E uma parte da minha história é assim: eu nasci na cidade de Nova Esperança, no interior do Paraná, e fiquei lá por 2 anos. Nessa época meu pai era gerente de banco, então a cada 2, 3 anos eles mudavam, tanto que cada filho nasceu numa cidade. Depois nós fomos para uma cidade chamada Cianorte, também do norte do Paraná, ficamos por lá até os meus 11 anos, quando então nós viemos para Diamantina, aqui no Mato Grosso. Então, era aquele Mato Grosso que eu falei para vocês, o Mato Grosso sem estrada, sem telefone, televisão. Eu lembro de uma passagem assim da Rede Globo, que era a televisão que pegava, e ela saiu do ar, ela ficou 30 dias fora do ar, porque a peça tinha que vir em São Paulo para arrumar, então ficou 30 dias sem ter uma televisão para assistir. Depois nós viemos para Cuiabá, daqui eu fui lá para Alfenas, fazer um cursinho em Curitiba, lá no Paraná, e depois eu fui para Alfenas, onde eu fiz a faculdade de veterinária. Então em Alfenas eu fiquei 5 anos da minha vida, nesse vai e vem para o Mato Grosso, que era aqui que meus pais moravam. Lá em Diamantina eu tive uma experiência bacana. Obviamente eu fui jogar basquete, né? Tinha que aproveitar um pouquinho a altura, então eu fui jogar basquete, e o esporte me ensinou uma coisa muito importante, e que eu vejo que hoje em dia, os jovens de hoje em dia que praticam um pouco esporte coletivo não tem, que uma é estar em grupo, e isso acaba influenciando de como é que você convive em grupo dentro das empresas, nos trabalhos em grupo, e outra é você ganhar e perder, né? Porque você perde hoje, mas amanhã tem outro jogo, você tem que estar pronto. Parece que isso treina um pouquinho a gente com resiliência, e parece que hoje em dia não está sendo mais uma prática comum na vida dos jovens, praticar esportes e participar dessas vitórias e derrotas constantes, sem ter tempo de chorar. Perdeu? Perdeu. Amanhã tem mais, vamos trabalhar. Depois disso eu fui morar em Tangará da Serra, também era uma cidade que estava começando, e foi quando meu pai entrou nessa indústria de etanol e açúcar, e ele ficou lá por 23 anos, então uma vida longa dentro da empresa, né? E aí eu fui morar em Campo Novo dos Parecis. Na época que o Campo Novo dos Parecis era mais ou menos isso aqui, assim, lá tinha um motor, e o motor desligava às 11 horas da noite. Então às 11 horas você tinha que estar na sua casa, porque dali para frente não tinha mais energia elétrica.
A minha frustração aqui era não conseguir assistir o João 11h30, né? Lembra que tinha o programa do Jô Soares? Então era João 11h30. Não conseguia assistir porque não tinha mais energia elétrica. Aí voltei para Tangará depois de algum tempo e depois eu voltei para Cuiabá. Fui morar em Fortaleza, no Ceará. Tive uma proposta para ir trabalhar, abrir um mercado de rações lá para uma fábrica de ração mineira, lá na região do Nordeste. E aí eu escolhi Fortaleza para morar. Uma boa cidade para se morar, nem tão boa para trabalhar. O mercado de trabalho assim, muito inchado. E eu lembro uma vez que você foi fazer uma entrevista, a Carmen já foi professora de inglês, ela foi fazer uma entrevista num hotel 5 estrelas para ser recepcionista bilíngue. Era um salário mínimo, né, que eles ofereceram. Era um salário mínimo, a oferta de emprego era um salário mínimo. E aí não tinha horário de trabalho, você podia ser escalado para trabalhar das 8 às 17 hoje, e depois da manhã, da meia-noite às 8 da manhã, um salário mínimo. E depois, finalmente, retornamos para Cuiabá, onde nós já estamos aqui há mais de 23 anos, daí de forma constante, e parece que vão ficar, né? Parece que vão ficar. Então, assim, ó, desse pequeno pedaço que eu contei para vocês, quais algumas lições que eu trago, assim, que eu vejo que foram essas circunstâncias que me ensinaram e que facilitaram. E aí que eu penso assim, de cada um de vocês, o que está trazendo alguns benefícios gratuitos, vamos dizer assim, porque vieram decorrente da nossa história de vida, né? Então assim, primeira ligação com o campo, então eu cheguei no Mato Grosso, eu adorei o Mato Grosso, o meu pai veio tomar conta de uma fazenda, então para mim aquilo foi nessa época inclusive que eu decidi fazer veterinária. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, ou ligado à agronomia ou à veterinária, porque essa vida na fazenda, essa vida no campo é muito bacana, foi aqui que eu me identifiquei. E também com a educação, porque a minha mãe sempre foi professora. Então eu trago essas coisas aqui da origem familiar. O meu pai sempre foi aquele cara provedor, muito sério, muito cumpridor de horário, cumpridor de regras, muito formal, economista, né? O cara, economista olha muito números, mas tem uma formalidade assim de cumprimento de horário. Então hoje eu trago isso na minha história e a gente às vezes pergunta, de onde vem isso? Vem daqui. Na hora que você começa a perceber, você começa a ver tudo que a gente traz de dentro de casa. E a minha mãe, educadora, tanto dentro de casa quanto no trabalho dela. E a gente tem esse costume, né? A gente tem o costume de exercer dentro de casa o que a gente exerce na vida. Eu estava lendo um livro, o cara falou, é muito comum você ver juízes julgando tudo, né? Chega em casa e julga o que o filho fez. Ele está continuando no papel dele de juiz, né? Aí a minha formalidade de horário, eu sempre trago, a Carmen tira sarro de mim que eu sou abre festa, né? Se você marcar um jantar comigo às 7 horas, é 7 horas que eu chego lá. Está vendo uns minutos antes, que é para não ter, vai que acontece alguma coisa no trânsito, né? Aí ela tira sarro, vamos lá abrir a festa? Eu falei, vamos lá abrir a festa. Mas eu já estou me flexibilizando, já consigo chegar às 7h30 sem sofrer. Então compromissos, eu tenho muito essa formalidade e vem muito disso aqui. Aí, essas diversas mudanças, às vezes que eu nasci em Nova Esperança, morei em Cianorte, fui para Diamantino, depois fui estudar em Alfenas, vim para Cuiabá, passei por Tangará, fui a Campo Novo, voltei para Tangará, voltei para Cuiabá. Hoje eu tenho uma facilidade muito mais tranquila de me inserir em locais desconhecidos. Eu tive que fazer isso mais de 15 vezes na minha vida e desde cedo. E eu lembro a primeira vez quando a gente chegou em Diamantino, que foi no fato assim, a minha primeira mudança, né? Eu nasci em Nova Esperança, com 2 anos fui para Cianorte, então até aí eu fui no colo. Mas com 11 anos de idade eu cheguei em Diamantino, e eu cheguei no meio do ano. Então imagina eu chegando aqui numa sala de aula onde todo mundo já se conhecia, amigos e tudo mais, e aí eu cheguei naquele ambiente. Eu não tive a capacidade nem de dizer que eu gostava de ser chamado de Guto. Tanto que eu tenho alguns colegas da época de Diamantino que me chamam de Carlos até hoje, porque meu nome é Carlos Augusto Zanato, me chama de Carlos até hoje. E eu não tive naquele momento essa habilidade de falar, gente, me chama de Guto, eu prefiro Guto, né? Todo mundo me chama de Guto, tá? Então isso me trouxe essa habilidade, eu consegui chegar num ambiente novo, chegar num ambiente desconhecido e me sentir mais confortável, porque como eu falei, eu tive que fazer isso diversas vezes. Qual a experiência de vocês nesse sentido, entendeu? Aí o ganhar e perder e continuar, que veio do esporte, eu acho que é muito importante. E eu, quando eu vejo os jovens não participando mais desses esportes coletivos, ou do esporte individual, mas que você é exposto a esse ganhar e perder, levantar e vai de novo, porque você perdeu hoje, mas amanhã tem outra. Eu acho que isso é muito importante. E a gente vê jovens hoje que terminam o namoro e com toda sinceridade pensam em suicídio.
porque terminaram o namoro. É um problema muito sério, eu acho. E flexibilidade para mudança. Se tiver outra oportunidade fora daqui, Pará, Goiás, Estados Unidos, estou pronto para a gente ir. Será? E aí, gente, todos os dias lá na empresa que vocês são RH, chegam os lutos de lá. Chegam os lutos, trazendo cada um as suas histórias, as suas derrotas, as suas conquistas, os seus dissabores, os seus problemas, as suas felicidades. Chegam todo dia lá. Todo dia chega lá carregando, cada um carregando a sua mochilinha, né? Eu achei essa imagem, adorei ela, porque é bem essa, uma mochilinha que a gente carrega. E não é só um não, chega lá todo mundo. Eu vi a Agroamazônia falar que tem 1.300 funcionários, chega 1.300 pessoas, cada um com a sua história individual, chegando para trabalhar. E a gente quer que tenha um desempenho linear, né? Seria ótimo se todo mundo tivesse um desempenho linear, tirando nota 8, nota 9, entendeu? Todos os dias. Não vai ter. Não vai ter, e aí que eu concordei plenamente com o que foi dito ali embaixo. O RH participa ativamente dessa estruturação, de entender essas pessoas. Eu acho que nós tivemos uma experiência muito grande já corporativa, e eu venho de 25 anos de corporação, né, de empresas, e quanto mais você tem essa conexão com as pessoas e entende esses problemas, mais você vai criando um vínculo e mais resultado a gente consegue ter. Então a gente tem todo mundo entrando com essa história, entendeu? E o ambiente está nos ajudando, né? Nós estamos num momento simples da vida, né? Eu trouxe o tema navegar é preciso e viver não é preciso. Então, com 18 milhões, essa aqui é a notícia de junho de 2019, antes da pandemia. 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos, né, da ansiedade. Grande tabu, acho que isso é loucura ou qualquer coisa assim, e aí não buscam ajuda, não buscam apoio profissional. Entra às 7h30 para trabalhar lá na empresa que vocês são RH. Entra com esse estado de espírito, entendeu? É o país de maior número de ansiosos do mundo. Segundo, outra notícia, saúde mental. O Brasil lidera a lista de países com casos de ansiedade e depressão. Aqui já é fevereiro de 22, passamos pela pandemia. Quem sobreviveu pensa dessa forma. Nós somos expostos ao real medo da morte. Ou, em alguns casos, a morte do nosso lado. Eu perdi meu pai nesse momento. Então nós somos expostos e a gente começou a entender que a gente não tem o controle de tudo. Então o medo é uma resposta emocional, ameaça iminente, real ou percebida, e a ansiedade é uma antecipação disso. Como é que estão a cabeça das pessoas que estão dentro das empresas de vocês? Elas estão com medo ou estão num ambiente confortável e seguro? O resultado disso vai direto impactar nos resultados que tem da empresa. Mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade, diz estudo. E assim vai. Aí, para somar, 40% dos brasileiros se consideram muito endividados. Caramba, gente, nós estamos num momento de insegurança, de incerteza. E ainda estou com a conta no vermelho, de novo, é esse cara que chega carregando aquela bagagem lá às 7h30 da manhã, entendeu? Aqui está mais uma informação. Não precisa ir longe. Tem gente com bastante dinheiro, mas que também está tendo problema, entendeu? Entenda o que é a crise de ansiedade que levou o Wesley Safadão a iniciar a pausa no palco. O cara, ele literalmente deu um burnout, né? Ele falou, não aguento mais, isso aqui é de agora, setembro de 2026, agora. O cara esgotou. O cara esgotou. Você fala que tem muita gente que quer ter a vida de artista, né? Eu acho que não, a gente quer ter o salário dos artistas, né? Porque a vida do artista é longe de casa, viajando, e é pressão, e é loucuragem o tempo todo, entendeu? E aqui eu gosto dessa pesquisa, porque eu vejo que isso é uma realidade, entendeu? Cerca de 50% dos líderes mundiais criam climas desmotivadores dentro das empresas. No Brasil, esse número vai para 63%. Isso é uma pesquisa que foi feita com a Ray Group junto com Harvard. Vai desmotiva seus funcionários. E eu vi isso na prática. Nas empresas que a gente passa, que é a empresa que eu passei, a gente via que no grupo, sei lá, tinha lá 20 coordenadores ou gerentes. Os gerentes que conseguiam criar climas motivadores, de confiança, de envolvimento com seus colaboradores, os resultados eram superiores àqueles onde os líderes não tinham tal envolvimento, ou não conseguiam ter essa habilidade de criar esse clima favorável dentro da empresa. A gente viu isso na prática acontecer e é muito fácil de ver, não é difícil. Então assim, esse é o ambiente que a gente está vivendo hoje, para ajudar aquela situação lá, ao rechear toda aquela carga que a gente vem trazendo
na vida da gente, né? Então, assim, eu acho que nós temos envolvimentos ou influência das redes sociais. O Braguini, acho que ele foi muito feliz, o Carlos Braguini do Senai, não sei se vocês conhecem ele, aquele que falou no primeiro dia, na primeira palestra. Eu achei que ele foi muito feliz. Nós temos que atrair para dentro das nossas empresas jovens que, na verdade, querem abrir um canal de YouTube e monetizar a partir daí. E eles monetizam. Então a situação é assim, o que nós estamos vendo? O cara tem casa para morar, está morando junto com os pais, ali tem almoço e janta todos os dias, ar-condicionado, né, para Cuiabá, ar-condicionado, geralmente uma televisão dentro do quarto, é a realidade da geração de quem tem 20 e poucos anos hoje. Qualquer R$500 ou R$1.000 que ele ganhar na rede social ou fizer um freelance num dia, em qualquer coisa de atendimento, a vida para ele está indo bem. A motivação de vida desses jovens ela é diferente das gerações anteriores. A minha geração pensou muito em segurança, hoje se fala muito mais em propósito e é show de bola isso, porque quando a gente encontra o propósito de vida da gente é muito gostoso. Eu li uma reportagem com o Djavan e a repórter perguntou, né, como é que você tem composto suas músicas? Você faz a música primeiro, depois você faz a letra, ou primeiro você faz a letra, depois a música? E a resposta dele para mim foi linda, assim, porque ele disse, não, eu faço primeiro a letra, depois a música, aí eu volto ali, já encaixo, aí eu deixo descansar, depois eu volto e faço de novo, porque assim eu posso curtir muito mais a minha composição. Cara, quando a gente encontra dentro das empresas aquilo de novo, né? O senhor Roberto da Amazônia falou ali agora há pouco, pessoas que estão lá e estão se divertindo com aquilo, estão sabe, com um sentimento de satisfação com aquilo, pronto, nós temos gente que, se você for abastecendo esse sentimento, vai muito longe e produz muito. Então eu acho que a questão de geração e das redes sociais tem influenciado. Eu acho que as pressões e as incertezas do mundo, como eu passei aqui agora, influencia muito, entendeu? Eu também vejo que a pandemia deixou cicatrizes na gente, que apesar da gente já estar meio esquecendo aquele medo que a gente passou, mas aqui dentro está registrado e a gente sabe muito bem. E pior, né, talvez seja uma somatória disso tudo, eu acho que é uma somatória disso tudo, mais aquela carga que eu carrego. Eu trouxe aqui a porção bacana, né, das mudanças, o que elas trouxeram para mim, do esporte, o que ele me ensinou, mas também tem as minhas derrotas e os meus fracassos aqui. Então eu trago tudo isso. E os 1.300 funcionários, ou os 8.000 do Bom Futuro, também estão entrando com tudo isso aqui, influenciando no desempenho do dia a dia deles. Então, no fim das contas, a minha conclusão, as pessoas estão precisando de cuidado. Nós estamos precisando de cuidado. E eu vejo que hoje tem gente que tem habilidade para fazer um autocuidado. Eu sei me gerenciar, inteligência emocional pura, né? Eu me reconheço e sei me gerenciar. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Senão eu não pensava em suicídio no momento que eu termino o namoro, certo? Beleza, Guto, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho eu sou RH, eu preciso de resultado, cara, eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso comercializar, eu preciso que a coisa funcione, eu preciso fazer manutenção de máquina. O que eu tenho a ver com isso? Quando você pensar nos objetivos da empresa, o que tem que fazer? Quando você pensar nas metas que foram traçadas lá pela alta diretoria e foram passadas para a gente, quando você pensar em todos os processos que tem que ser cuidado, quando você pensar em produção, estamos começando uma nova safra aqui no Mato Grosso, quando você pensar tem que ter solução nova para trazer, quando você pensar tem que gerar lucro, quem vai trazer isso para você são as pessoas. É por isso que nós temos que cuidar das pessoas. Se a gente não cuidar, e de novo, o RH tem um papel importante, atuando junto com cada líder e com que cada líder faça esse cuidado lá dentro das empresas. Se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos ver os resultados sendo medianos e não vamos estar entendendo de onde que está vindo aquilo ali. E aí eu pergunto, como é que está a caixinha de primeiros socorros lá da sua empresa? Não, mas não é essa aqui não, gente, não é de remédio. Não vamos tomar Rivotril não, que não é a solução. Eu pergunto como é que está a caixinha de primeiros socorros mental. Como é que a empresa de vocês está lidando com essas pressões do dia a dia para manter a saúde emocional dos colaboradores? Para saber que amanhã eles vão ter força de vontade, força para levantar às 6 da manhã, enfrentar trânsito e tudo mais, chegar lá na propriedade, chegar no escritório
e produzir aquilo que a gente espera. É aqui que está o segredo da coisa. Então, como é que estão as pessoas? Foi feita uma pesquisa e está diretamente relacionado com o nível de felicidade, tá? Tem gente que encara lá dentro das empresas o trabalho como um trabalho, e a imagenzinha diz por si, né? Isso aqui é um peso carregar isso aqui. Esse é o cara que está lá dentro da empresa para receber o salário no dia 5. Ele não está nem um pouco importando se tem bom resultado, se nós estamos indo em direção a algo bom, se o que a gente faz impacta em alguém, ou o que o salário e o meu trabalho impacta em mim, o que eu estou aprendendo, o que eu estou desenvolvendo. Não, esse cara aqui ele não está preocupado com isso. Esse aqui já está, e aí a imagem também fala por si, né? Quando você entende o trabalho como uma carreira, aí você tem objetivos futuros, um dos passos para a felicidade, você tem metas futuras definidas. Então você começa a se engajar um pouco mais. E como você quer crescer ali dentro, você acaba se esforçando para isso. E quem vê o trabalho como um propósito, e aí parabéns à geração que vem com essa ideia que eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui para ganhar salário, entendeu? Quando você entende o trabalho como um propósito, aí a coisa vai muito bacana. Porque aí não importa o quanto eu estou ganhando. Lógico, é importante, todos nós aqui temos conta para pagar. Mas não é isso que me motiva. O que me motiva é o que eu estou realizando, é o que eu estou construindo. É o impacto que eu estou dando lá na frente. Quando eu começo a perceber isso tudo e a valorizar isso tudo, eu começo a ir para o trabalho muito mais tranquilo, muito mais feliz. E aí, mais feliz, aí é um efeito cerebral, a neurociência explica isso bem para a gente. Aí o que eu tenho de neurotransmissor, no momento que eu tenho satisfação, felicidade de estar aqui, abre minha cabeça, me motiva muito mais, me traz otimismo e eu consigo enxergar mais, aprender mais, ser mais feliz. É a forma que todo mundo quer de ter gente dentro do trabalho. Concorda comigo ou não? Sim. Esse é o nosso caminho. E tem uma outra pesquisa bacana. A gente vê isso aqui também dentro das empresas, né? Aquele cara que já foi. Principalmente em momentos de desafio, de pressão. Tem o outro que está literalmente deitado em berço esplêndido, né? Tá tudo bem, cara. Já tenho um salário bom, já cheguei onde eu queria, tá bom, não me incomoda muito não. E tem uma turma que é incomodada, né? Uma turma que quer mais, quer mais. Não importa se você já é CEO, você quer ter coisa nova, você quer trazer desafio novo. Então o Paul Stoltz fez essa pesquisa e mostrou para a gente que eles são chamados de desistentes, campistas e alpinistas. É o termo que ele utilizou lá. Para a gente se assustar um pouco, 15% da turma é desistente. É triste isso, né? Você saber que se você tem uma empresa com 100 funcionários, você tem 15 ali dentro que não está motivado para a vida, né? Não é que não está motivado para o trabalho, não está motivado para a vida. 15% está nessa situação. 80% é o campista. Por que ele fala de campista? O cara é aquele cara que foi acampar na beira do rio. Ele produz, ele é eficiente, ele é engajado, mas ele não está mais a fim de fazer grandes esforços. Ele está acampado, por isso que ele chama de campista, né? Ele está acampado, ele está usufruindo daquilo que ele já conquistou no passado. E tem 5% que são os alpinistas. Esses caras não param nunca. E eles não param nunca pela motivação de fazer, pela motivação de inovar, pela motivação de realizar algo que alguém não realizou ainda. Então é o que leva, por exemplo, o Amir Klink, já que nosso tema é navegar é preciso, leva o Amir Klink para ficar um ano encalhado no gelo no Polo Sul para ver o que vai acontecer. É gente que quer fazer diferente. E esses caras aqui são caras que têm que estar na liderança, porque eles conseguem também motivar os outros. São esses aqui, que eles fazem por realização. Lógico, o salário é importante e eles querem crescer, mas o que motiva mesmo é a realização. É isso que eles querem fazer, eles querem realizar. Então é isso, a pergunta que eu trago para vocês, e hoje na Ser Humano Profissional, como consultores, como treinadores de pessoas, desenvolvendo pessoas, a gente tem pensado muito nisso aqui, ó. Quem é o colaborador? Eu coloquei esse cara de costa para a gente pensar justamente. A gente tem que olhar de frente para as pessoas. Quem é esse colaborador? De onde ele vem, a história de vida? A história do Guto, quem são os avós dele? Qual a influência? A influência sua é de comércio, de mercado? Ou a influência sua é serviço público? Qual que é a influência que você traz de casa, entendeu? Qual que é a sua história? A que sistema você pertence? E nesse sistema, você está no lugar correto? Você está sendo marido como marido, está sendo esposa como esposa, você está querendo arrumar um pai ou uma mãe para substituir. E é comum a gente ver isso. Não é difícil a gente ver isso aí.
E como filho, você continua no papel de filho, ou você quer mandar na sua mãe, no seu pai, para dizer o que eles têm que fazer? Tudo isso desequilibra todo esse sistema. E a gente tem que começar a entender um pouquinho. Saber quais são as crenças, o que está motivando essa turma, quais são os valores e as verdades que estão motivando esses caras. Estão buscando o quê? E precisam ter quais competências para desenvolver aquilo que nós queremos. Nós como empresa, nós como RH, nós como líderes. Queremos colocar essa turma para desempenhar que tipo de habilidade? Para desempenhar essa habilidade, a pergunta-chave, tem que fazer o quê? As pessoas têm que entender, a gente tem que dar mastigado, é fazer o quê? O verbo é fazer. Quer ver como a gente cai muito? Outro dia eu perguntei assim, o que é vestir a camisa da empresa para vocês? Aí alguém falou assim, vestir a camisa é brilho nos olhos. Legal. O que é brilho nos olhos? Nós estamos aqui em 25 pessoas, 30. Se eu perguntar para cada um de vocês, vai vir 30 respostas diferentes do que é brilho nos olhos. Então ficou uma palavra que não definiu o negócio. Então ter brilho nos olhos é fazer o que aqui nessa empresa? Mas nós definimos as competências de uma empresa que eu trabalhava e lá entre elas estava o engajamento. Para ser engajado, você precisa fazer o quê? Porque é o que as pessoas vão perguntar para a gente lá fora. Então tem que ter mastigado, é fazer o quê? Nós temos que saber. E os relacionamentos, sucesso, dinheiro, como é que ele lida com tudo isso? Eu vejo muita gente falar que queria ter mais dinheiro, A primeira coisa que ele fala quando alguém sai de carro importado, ele fala assim, como é que esse cara tem esse carro importado? Você quer mesmo ter mais dinheiro? Ou ter dinheiro te incomoda por alguma razão? Quem tem dinheiro te incomoda por alguma razão? Você acha que aquilo não é justo? Então essa relação com o dinheiro tem travado muitas pessoas na prosperidade financeira, na prosperidade de saúde e tudo mais. E a gente desenvolveu essa metodologia dentro da ser humano profissional, trabalhando muito nesse lado. Primeiro do você sistêmico, quem é o indivíduo, da onde você vem e como é que você se comporta nas suas relações. Depois a verdade, o que te norteia, o que faz você levantar de manhã. A validação vem muito em cima daquilo que a gente tem que desenvolver naquele indivíduo, para que ele se sinta valorizado e aí ele consiga desempenhar. E aí sim, ele vai ter mais valor, não só em dinheiro, mas valor de bons relacionamentos, valor de saúde, valor de motivação, de poder levantar todas as manhãs e tocar a vida de forma saudável, produtiva, dentro das empresas, na sua vida particular, seja você um profissional autônomo, o que você for fazer. Mas esses 4 pilares têm que sustentar essa situação, senão ele não consegue desempenhar um bom trabalho dentro das corporações. E nós chamamos essa metodologia de 4VX, porque quando você atinge o nível 1 dessa mandala, é igual um espiral, uma bola, é um PDCA, né? Você tem que partir para o nível 2. Então agora qual que é o próximo passo de desenvolvimento? Qual que é o próximo passo que você quer evoluir para você continuar se sentindo útil, se sentir desenvolvido na sua vida e no seu trabalho, entendeu? E a gente fala muito, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. A gente vive enfrentando turbulência. Quando a gente consegue agradecer cada turbulência e entender que é ali que a gente se desenvolve, que é ali que a gente aprende, a gente começa a ver as diversidades muito mais como oportunidade do que como problema. Mas nós temos que contar isso para as pessoas que estão dentro das empresas. Senão a cada baque que elas tiverem, a cada pancada que elas tiverem, elas sentam para chorar e desmotivar. Não. Reconheça tudo que você aprendeu. Reconheça tudo que você conseguiu desenvolver nesse momento. Eu fui numa empresa esses dias e a moça do almoxarifado falou para mim assim, nossa, estou aqui, para ter 3 pessoas, eu estou sozinha aqui nesse momento. Aí eu olhei para o lado assim, brincando assim, que você está aproveitando esse momento para aprender a conseguir produzir mais com menos. Eu olhei para mim e falei assim, é uma boa oportunidade, né? É uma excelente oportunidade. Porque se você der conta de tocar um almoxarifado sozinho num ambiente que era para ter 3, você tem inclusive uma barganha para chegar e falar, ô patrão, cara, deixa para mim aqui que aqui eu dou conta aqui. Inclusive, podia pensar num aumento de salário, né? Porque eu dei conta para ser sozinho. É a hora que a gente tem para aprender. Então a gente pode reclamar de pegar a gripe, mas é a gripe que nos deixa mais resistente. A gente reclama de pegar vento e sol, mas a pele da gente é mais resistente que a de um bebê por causa disso. Então as adversidades que a vida traz para a gente é o que nos faz desenvolver, é o que nos faz ir para frente. Mas de novo, a gente tem que falar para as pessoas.
porque senão elas acham que estão sofrendo. E aí entra num vitimismo, né? Ah, de novo aconteceu comigo. Ah, lá no trabalho não está fácil, é uma pressão o tempo todo, pressão. É aí que você está aprendendo e você está se desenvolvendo. Carmen escreveu um livro, o primeiro livro que ela escreveu, o título do livro é Como Viver Sem Coitadice. Porque nas nossas conversas, nossa observação, nos nossos desenvolvimentos, o que a gente viu? É um risco, sem querer você entra num vitimismo, sem você perceber. Você está reclamando da vida, você reclama do governo, você reclama do clima, você reclama do trânsito. Isso vai fazer parte da vida da gente o tempo todo. É como a Lorena Navalori falou ontem, né? Que ela dá risada quando os empresários falam, não, eu quero deixar tudo em ordem aqui para poder dar uma tranquilizada. Eu dou risada, porque isso não existe, gente. Isso não existe, não vai existir. A gente vai estar sempre se locomovendo e se movendo em busca de mais, e em busca de encarar os nossos desafios e não correr deles porque vai me fazer sofrer. Se me fizer sofrer, vai me fazer aprender. Se me fizer aprender, eu me desenvolvo como ser humano. Então, é nas adversidades, é na turbulência que a gente fica bom. A gente não fica bom pescando no final de semana como o campista lá que eu falei, não. A gente fica bom na hora que a gente enfrenta problemas. Depois que a gente sai dele, você fala, legal. Lógico, lá onde está dando problema, dói mesmo, entendeu? Dói, é complicado. E tem uma frasezinha comum, né? Se está doendo, você está aprendendo, né? Você está evoluindo. Então é por aí. Então é nessas horas que a gente aprende, entendeu? Então nós, o papel do RH e o papel de líderes juntos é dar um mapa correto para as pessoas saberem navegar dentro da nossa empresa. Para onde nós estamos querendo ir, essa clareza da onde a empresa vai ir e aonde que os líderes têm que tocar a sua turma junto, é papel do RH monitorar isso tudo. O RH está participando disso tudo, consegue levar todo mundo para o mesmo caminho. Então dar esse mapa correto é muito importante, porque vai fazer com que todo mundo da empresa ande para o mesmo lado. E a caixinha de primeiros socorros mentais lá que eu trouxe, é a gente estar falando para os nossos colaboradores. Cara, vamos lá, o que você precisa de apoio, vamos aprender a fazer isso aí. Eu preciso me comunicar melhor, fui fazer uma apresentação, gaguejei. Vamos fazer um curso de oratória, vamos fazer um curso de comunicação. Nós temos que levar esse desafio, no bom sentido, para a turma, para eles conseguirem andar junto, e a gente é o responsável. Os líderes e o RH, nós somos os responsáveis por tocar essa turma todo mundo junto. Ok? E aí, gente, eu gosto muito dessa frase do Chaplin, que foi escrita quase 100 anos atrás, e eu acho que no momento da inteligência artificial a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque nós ouvimos ontem o dia inteiro e hoje de manhã de novo. Isso aqui, ó, o Senai inteiro, Fatec Senai, é só um tanto de parede, cadeira e projetor ali dentro. Sem as pessoas, isso aqui não vira nada. Então nós temos que tratar bem as pessoas, temos que cuidar das pessoas, porque somos nós. São as pessoas que vão resolver, que vão achar solução, que vão se emocionar e que vão trazer sentimento para dentro das nossas empresas. Esse dia uma propaganda de inteligência artificial, achei muito divertido, que mostrava lá, a inteligência artificial era um robô, né? Aí na hora da academia dava de 50 a 0, corria muito mais do que os outros olhavam. Aí na hora de digitar um texto, chegava a sair fumacinho do teclado. E todo mundo ali sofrendo para fazer, tendo que tomar água, tomar café. Aí final do dia, todo mundo foi e sentou para tomar o chopinho do happy hour, né? Aí o computadorzinho lá, o robôzinho ficou na janela com aquela cara. Isso eu não dou conta de fazer, né? Então eu acho que é isso. É cuidar das pessoas, por quê? Porque são as pessoas que vão fazer a coisa andar para frente. E quando a gente consegue criar um ambiente favorável, um ambiente de confiança, um ambiente que as pessoas se sintam acolhidas dentro da empresa e fazendo parte, pertencimento, fazendo parte daquilo, aqueles resultados de meta, processos, soluções, aqueles resultados vão aparecer, porque está todo mundo engajado naquilo ali. Então essa é uma das formas de engajar as pessoas. E de novo, RH e lideranças de setores desempenham um papel extremamente fundamental para poder chegar a isso aí. Ok?